Boa tarde. Então, esse vídeo aqui sem nenhuma pretensão de análise profunda sem- sobre o livro A Paixão segundo GH da Clarice Lispector. Ok, eu fiz umas duas leituras e resolvi fazer esta análise, minha uma análise sem nenhum embasamento em outras análises, em outras leituras, em outros textos que eu já li sobre o texto, o livro A Paixão segundo GH. A história contada dá a entender que a personagem busca a conhecer a si mesma. A empregada representa os valores com os quais a forma de pensar e ver da personagem se formou. Quando a empregada vai embora, dá a entender que a personagem perdeu o seu porto seguro. O quarto representa a razão, aquele lugar organizado, porém que guarda tudo aquilo que para o ser humano pareça ser indesejável, ou seja, o quarto da empregada. Na minha concepção, parece ser a mente da, da personagem principal do texto. Ou seja, o subsolo da nossa razão. Quando a personagem se vê na obrigação de adentrar aquele quarto, que a mesma não tinha ideia de como ele estava, é como se ela estivesse querendo conhecer a si mesma, enquanto ser dotado de razão ou intelecto. O guarda-roupas representa o subsolo, o lado obscuro da mente humana. A barata seria o verdadeiro bicho-homem, livre de todas as definições, conceitos e ideias, ou seja, o ser nu perante o seu nu destino, ou seja, aquele ser livre de todos os preconceitos, de todos os conceitos atribuídos ao humano, de tudo aquilo que serve como amparado, como bússola, até mesmo como uma rede de ideias que dá sentido à nossa vida cotidiana. E lógico, o apartamento seria o corpo, tipo como fosse o corpo humano, certo? Ou seja, como a própria personagem diz, um apartamento todo organizado, todo limpinho, todo bonitinho, que ela tinha conhecimento e que esse quarto era organizado justamente por conta das definições de belo que essa própria sociedade atribui. E aí o quarto da empregada seria a mente, a própria mente da personagem que ela não tinha acesso, ok? Outras partes do apartamento seriam o corpo da personagem, coisa que ela conhecia bem e que já estava todo definido, além de limpo e organizado. Então a partida da empregada, a âncora, faz com que a personagem se veja na necessidade de andar com as próprias pernas, ou seja, faz com que se torne um ser autônomo, passe a olhar para si e para o mundo com estranhamento, passa a não se reconhecer e a tudo aquilo que está à sua volta também ela passa a não ter mais a segurança que ela tinha antes de conhecê-los, certo? Ou seja, quando essa ideia de que eu atribuo aqui que a personagem seria a própria perna a terceira perna que a empregada seria a terceira perna da personagem, é naquela ideia de que a Clarice diz que que a esperança é a terceira perna do ser humano, ou seja, faz parte do tripé da vida humana. Ok? No início, ela tinha medo da desorganização pela qual a mente dela passou. A mesma afirma que tinha medo de perder o mundo organizado, ou seja, sua vida programada, segura, onde ela tinha certeza que tudo aquilo que havia programado daria certo amanhã. Ela não queria uma vida de incertezas. Essa terceira perna é a empregada, que representava os valores sociais, as verdades.
ela não precisava se conhecer, porque os valores eram tudo o que ela necessitava. Ela tinha medo de pensar por si mesma, ela tinha medo da incerteza. Ou seja, a ideia da desorganização é aquela mesma ideia que alguns filósofos, pensadores do século XX, século XIX, século XX vão trazer como a ideia do desmoronamento daquele solo, ou seja, a desvalorização dos valores, ou seja, a perca de sentido, de importância de tudo aquilo que antes serviam como rede justamente para sustentar as relações humanas, ou seja, era aquilo que nos conectava uns aos outros, certo? Ou seja, aqueles valores que nós antes achávamos que eram necessários e que eram a base de tudo, que eram a base da vida, com o avanço da técnica, da, da ciência e da tecnologia, onde o homem em um dado momento passa a só ver o avanço da técnica e das ciências como algo beneficente para o ser humano, de repente com as grandes guerras onde provocam grandes catástrofes humanas e ambientais, o ser humano começa a perder essa ilusão desse mundo perfeito e passa a ter esse olhar de estranhamento, o olhar de estrangeiro, ou seja, o homem... e aqui a ideia da personagem é essa, ou seja, ela, a partir do momento em que ela adentra ao quarto, ou seja, ela tem acesso ao seu subsolo, ela perde todos esses valores e onde ela passa agora a não ter mais certeza de nada, ela não se sente mais segura. Ou seja, é como aquele estado de angústia, ou seja, quando você meio que está no meio de um deserto e que não sabe para onde ir. Ou seja, em algum lugar deve ter uma fonte de água no deserto. Mas cabe a você tomar a decisão, a escolha de procurar um caminho e segui-lo, até ver se encontra a fonte de água ou não. Ou seja, não tem ninguém para te orientar, não tem ninguém para te mostrar o caminho certo. É aquela mesma ideia que eu costumo falar e que eu gosto de pensar sobre a questão de você trilhar o seu próprio caminho. Ou seja, você é livre, como diz o Sartre, para fazer suas escolhas. Certo? Ou seja, nós fomos condenados à liberdade. Você pode até jogar a responsabilidade da tua ação para o outro, mas sempre você vai estar fazendo uma escolha. Eu posso até decidir não fazer nada, mas só em decidir não fazer nada eu estou fazendo uma escolha. E isso geralmente, quando a gente traz a responsabilidade das nossas ações para nós mesmos, geralmente isso pode causar um desconforto, uma angústia. Por quê? Porque é aquela ideia. Quando eu faço uma escolha, eu não tenho que pensar só que ela irá dar certo ou não, aquele meu projeto irá dar certo ou não. Eu tenho também que pensar na possibilidade da não realização. Quando a gente pensa na possibilidade de também não se realizar aquilo que planejamos, ou que nada daquilo que nós esperamos vai acontecer de fato, vai acontecer tudo diferente, às vezes a vida se torna mais frustrante. Que é a ideia que eu citei aqui no texto, ou seja, quando você se sente, você está despido de todos os valores que atribuídos à vida, ao humano, ao mundo. É como se você se sentisse nu, ou seja, livre de tudo isso que te caracteriza, de tudo isso que te sustenta, que te orienta na vida. E você se sente nu até mesmo dentro do próprio mundo. Ou seja, quando você passa a olhar o mundo com esse olhar de estranhamento, esse olhar de não pertencimento a este mundo. Ok? Foi só mais uma análisezinha aqui do meu ponto de vista sobre a leitura do texto. Ok? Obrigado. Boa tarde.